Bom, voltando aqui, eu sou Maria Regina, coordenadora de autorização de projetos da STM, ANP. Vou moderar esse painel sobre projetos estruturantes da Marinha. E aí vou convidar aqui para o palco os nossos painelistas de hoje, o capitão de fragata Felipe de Araújo Magalhães, comandante do navio de pesquisa hidroceanográfico Vital de Oliveira, e o capitão de fragata Wagner Oliveira Machado, encarregado da divisão de logística do PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro. Nós garantimos que a logística é tempo. Sentar, tanto faz, onde vocês preferirem. Se vocês quiserem ouvir, bom. Bom, esse painel sobre projetos estruturantes da Marinha, a ideia dele nasceu das conversas que a gente vem tendo nos últimos anos com a Marinha e com a Petrobras sobre os projetos de apoio à instalação laboratorial de PDI. Esses projetos que admitem o uso de recursos da cláusula de PDI, eles são relacionados na Resolução 918, que disciplina o uso dos recursos da cláusula, como projetos equiparados à PDI, assim como os projetos de melhoria de infraestrutura laboratorial e de formação de recursos humanos. Equiparados à PDI porque eles não são, de fato, pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas são projetos que contribuem com o ecossistema, contribuem para que a gente tenha infraestruturas operacionais. Esses projetos de apoio, eles visam contribuir com recursos para a manutenção do bom funcionamento de infraestruturas de caráter estratégico. E, para fins da Resolução 918, de projetos de apoio, infraestruturas de caráter estratégico, elas são, obviamente, em primeiro lugar, infraestruturas que são importantes para a execução de atividades de PDI, mas, além disso, elas são infraestruturas raras ou, por vezes, únicas, né? E isso tem motivo, normalmente são infraestruturas que têm um custo muito elevado, tanto de aquisição quanto de manutenção. Então, muitas vezes exigem uma manutenção especializada e operação especializada também, então não faz sentido que elas sejam replicadas em muitas instituições. E, por último, mas não menos importante, essas infraestruturas atendem múltiplos atores, né? Elas, embora elas pertençam a uma instituição, elas permitem que muitas instituições e, eventualmente, empresas também desenvolvam as suas atividades de PDI. E alguns exemplos clássicos são infraestruturas da Marinha, tanto navios de pesquisa quanto estações de pesquisa também. E a gente vai falar de algumas delas aqui, né, de como elas contribuem para a execução de PDI no setor. Vamos falar do Programa Antártico Brasileiro e do navio de pesquisa hidroceanográfico Vital de Oliveira. Acho que a gente começa com o primeiro vídeo. Pode passar o primeiro vídeo?
Então, agora eu vou pedir para o capitão de fragata Wagner Machado para explicar para a gente um pouco o que é o ProAntar e como ele contribui para a produção científica no Brasil e no mundo. Está ouvindo? Então, muito obrigado, senhora Maria Regina. A gente tem muito orgulho de falar aqui com uma plateia tão seleta sobre o Programa Antártico Brasileiro, né? Antes de falar do Programa Antártico, eu queria dizer que a Antártica é um continente assim imenso, são mais de 14 quilômetros quadrados, né? E lá não tem um único país que é dono de todo aquele território, né? No século XIX, século XX, nós tínhamos exploradores, né, que eram financiados pelos países de origem, que iam lá tentar fazer algum tipo de exploração. Mas o fato é que, após a Segunda Guerra Mundial, em 1959, 12 países se reuniram e fizeram um tratado internacional até então inédito, né? E desde então, lá não tem militarização e é uma área específica para pesquisa científica, né? O Brasil, ele aderiu ao Tratado Antártico um pouquinho depois, em 1975, num contexto de crise do petróleo, né? E desde então, em 1982, foi criado então, o Programa Antártico Brasileiro. A Marinha tem toda a estrutura comprando os navios, mantendo o pessoal. E essa estrutura ela é coordenada pela CIRM, que é uma Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, no qual o secretário da CIRM é um oficial-general da Marinha, atualmente o Almirante Jacques. Né, o ProAntar é dividido em 3 grandes grupos. É o grupo operacional, que é a Marinha, que mantém os navios para fazer toda a pesquisa, acampamento. Temos o grupo de avaliação ambiental, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, e o grupo de assessoramento, que é coordenado pelo MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E esse é o ministério então, que faz as chamadas públicas para selecionar os projetos que vão para a Antártica. Então, é um programa que ele capacita os nossos pesquisadores brasileiros a fazer pesquisa de qualidade na Antártica. Isso é muito importante, que não só o Brasil, mas temos parceria com pesquisadores estrangeiros que demonstram o nosso soft power da nossa pesquisa brasileira nos congressos internacionais. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte do programa e estar aqui conversando um pouquinho com o pessoal da ANP. Muito obrigado. Eu que agradeço. Da mesma forma, agora eu vou pedir para o comandante Felipe Magalhães para explicar um pouco para a gente sobre o navio Vital de Oliveira, né, e como ele contribui para a produção científica no Brasil e no mundo. Boa tarde a todos. Me escutam? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do Vital de Oliveira no painel da ANP. Muito obrigado, senhora Maria Regina, pelo convite. O Vital de Oliveira ele está intimamente ligado à produção científica nacional e internacional. Ele é fruto de um acordo de cooperação entre a Petrobras, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, Marinha do Brasil e Vale. Posteriormente, a Vale foi substituída pelo Serviço Geológico do Brasil, onde essas instituições perceberam a necessidade de ter uma plataforma para realizar monitoramento e caracterização física, química, biológica, geológica, ambiental em áreas estratégicas para exploração de recursos naturais, com ênfase em minerais, óleo e gás. E também aumentar a presença brasileira na nossa Amazônia Azul. Ao longo desses 10 anos, o navio foi incorporado em 24 de março de 2015, eu brinco que um dia antes do meu aniversário, e o navio já fez mais de 1.300 dias de mar em prol da pesquisa embarcada. O navio já recebeu 825 pesquisadores, não só dessas 4 instituições que eu citei, mas também da Universidade Federal do Ceará, Santa Catarina, Minas Gerais, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Instituto de Oceanografia da USP. Então, como eu disse, o navio está intimamente ligado à produção da ciência nacional e internacional. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. E vou perguntar dos dois, a gente pode começar agora com o comandante Felipe aqui. Que tipo de conhecimento gerado nessas missões pode ser aplicado à indústria de óleo e gás e à indústria de energia de uma forma mais ampla? O navio tem diversas tecnologias embarcadas, diversos sensores,
como, por exemplo, sonar de varredura lateral, capacidade de fazer batimetria multifeixe de alta resolução, gravímetro, testemunhador de fundo, temos capacidade de operar com ROV. Então, todos esses equipamentos, esses sensores, têm aplicabilidade direta na indústria de óleo, gás e energia. Posso citar, por exemplo, o planejamento de rotas de oleoduto, instalação de turbina eólica offshore. Se nós partimos agora para o lado da biologia, coletar dados para produção de licença ambiental, temos a parte operacional com a previsão de ondas e correntes. Então, poderia ficar aqui bastante tempo falando da aplicabilidade na indústria de óleo e gás, mas vamos falar um pouco de resultado, que a gente consegue exemplificar bem. Recentemente, foi incorporado a margem equatorial, uma região que vai desde o litoral do Amapá até o litoral do Rio Grande do Norte. Estamos falando de 360 mil quilômetros quadrados de área marítima. Então, uma área realmente riquíssima, inclusive no banner ali da Amazônia Azul, a gente pode ver o que está sendo comentado. Em termos de extensão territorial, 360 mil quilômetros quadrados, equivale aí o território da Alemanha, e o Vital de Oliveira teve inserido na coleta de dados para subsidiar o pleito brasileiro junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental. O Brasil ganhou, então, poder de jurisdição. O que significa isso? Podemos explorar o solo e o subsolo dessa região. Da mesma forma, sobre o Proantar, eu queria saber que tipo de conhecimento gerado pode ser usado para a indústria de óleo e gás, de energia. A Antártica, ela, a princípio, é um local especificamente de preservação ambiental, né? Nós, atualmente, estamos planejando a Operantar 44, ou seja, o Brasil está há mais de 40 anos, a Marinha levando militares, pesquisadores para a Antártica. E, por analogia, a gente pode entender que operar e planejar uma operação dessa num local complexo, onde nós temos janelas climáticas muito curtas, então a gente sabe corretamente os índices meteorológicos, tem todos os parâmetros para realizar uma operação com segurança. Então, esse tipo de operação a gente consegue. A gente tem também uma estação que ela é completamente inovadora na parte de energia sustentável. Então, nós temos um sistema que ele consegue compilar a energia provida de combustão, de motores a combustão, mas com parque eólico, com aerogeradores. Então, é uma tecnologia bastante interessante. A Marinha também tem a capacidade de estudar os boletins glaciológicos, então, como a dinâmica dos gelos na Antártica, nas banquisas que se congelam. Isso dá segurança para a nossa navegação. Então, por analogia, a gente consegue enxergar bastante atividade que pode levar para a indústria do óleo e gás. Só queria reforçar aqui a situação do Felipe. Ele consegue enxergar aquilo ali a curto e médio prazo e ele tem os resultados mais práticos. Pela Antártica, todo tipo de exploração até 2048 está suspensa. Mas o Brasil está lá justamente para poder participar dessas decisões no futuro, de uma futura exploração mineral ou alguma atividade que a gente realmente possa fazer econômica na Antártica. Tá? O nosso projeto é mais longo prazo para a Antártica. Eu tinha comentado no início que uma das características principais assim, dessas infraestruturas de caráter estratégico é justamente elas permitirem que outras instituições desenvolvam pesquisa, Então, eu queria saber como é que são selecionados esses projetos de outras instituições e também como essa experiência nessas operações contribui para a formação de recursos humanos, para a formação de profissionais, tanto para o setor de energia quanto para a própria academia, para continuar fazendo ciência. Assim, é muito bacana, porque assim, hoje a governança do Proantar é bem clara, Então, nada se faz sozinho na Antártica, Então, esse aqui é o plano decenal de ciência antártica, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E aqui nós temos 8 linhas temáticas das pesquisas que são realizadas. Esses editais são lançados a cada 4 anos e os cientistas acadêmicos eles participam desses editais para conseguir uma bolsa para mandar então, o seu programa para a Antártica. Atualmente, o ProAntar, nós temos 29 projetos de pesquisas e aí nós temos toda a academia brasileira, temos a universidade de todas as regiões do Brasil e com atividades também de universidades internacionais participando do projeto. Então, eu estive na Antártica como chefe lá do Grupo Base, chefe na estação. Eu recebi pesquisadores
Colômbia, Equador, Estados Unidos, Cuba, e todos são muito recebidos lá na Casa do Brasil da Antártica. Então, o Proantar não fomenta apenas a ciência nacional, mas a ciência internacional, e é fundamental como mostrar nosso soft power nesses congressos internacionais, aí, mostrando a nossa capacidade de fazer ciência de qualidade na Antártica. Mesma questão sobre o navio, que é como são selecionados os projetos e como essa experiência contribui para a formação de profissionais, né, do setor e também para a continuidade de pesquisas no país. Certo. No caso, o navio é um pouquinho diferente. O navio ele tem um comitê gestor, onde integram representantes, né, desses 4 partícipes: Petrobras, Marinha do Brasil, MCTI e SGB. E cada partícipe ele tem um trâmite interno para escolher o objeto de pesquisa, a área que vai ser realizada essa pesquisa, e o navio ele está disponível, né, ao longo do ano para cada partícipe poder realizar a sua campanha científica. Falando da Marinha do Brasil especificamente, quem aprova os projetos é a Diretoria de Hidrografia e Navegação. Sobre a formação de pessoal, o navio ele tem 28 sensores, 28 equipamentos científicos, que permite a coleta de dados da atmosfera, da superfície da água do mar, da coluna d'água, do solo e subsolo. Então, o pesquisador embarcado, ou o estudante embarcado, ele vai ter diversas áreas de conhecimento, vai ter dados da parte de geologia, parte de sonografia, a parte de meteorologia, parte biológica. Então, realmente, teria muita contribuição na formação desses pesquisadores, desses cientistas, para futuramente estarem ingressando na cadeia offshore. E gostaria de complementar que o navio ele recebe estudantes, graduandos de geossonografia, biologia, geologia, são universitários que precisam, na sua grade horária, de um período embarcado, porque senão eles não se formam. E eles encontram na Marinha essa oportunidade, né? E principalmente no Vital de Oliveira, que é um navio que opera bastante e tem 28 equipamentos, que é chamado de forma carinhosa de polvo hidrográfico, porque realmente tem muita capacidade de pesquisa e ciência, capacidade única no Brasil. Recebemos também pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, precisam de dados para complementar sua tese. Então, não só viajamos, fazemos campanhas científicas com o pessoal desses partícipes, né, da Petrobras, SGB, MCTI e Marinha do Brasil. Recebemos também pessoal de universidades de todo o Brasil. Dá tempo da gente fazer mais uma pergunta aqui. Quais são os mecanismos para monitorar os resultados tecnológicos e científicos dos projetos? Todos os dados coletados e processados no navio seguem padrões hidrocenográficos internacionais. Mas mais importante do que isso são os resultados, né? Claro que toda a metodologia de coleta de dados e processamento é importante, mas falando de resultados notórios, como já comentei, a margem equatorial, existe também a elevação do Rio Grande, que é uma área que o Brasil também está pleiteando, no nosso fomento de crescimento da nossa Amazônia Azul. Depois da incorporação do Vital de Oliveira, nós saímos de 4,5 milhões de quilômetros quadrados para 5,7 milhões de quilômetros quadrados, o que representa a capacidade de ciência do nosso navio. Então, essa elevação do Rio Grande, que tem praticamente essa área que está sendo incorporada na Amazônia Azul, é conhecida como terras raras. Por que terras raras? Porque contém minerais para ser aplicado na indústria de alta tecnologia, como, por exemplo, energia eólica, energia solar, veículos elétricos, então satélites. Então, é uma grande gama de minerais ricos que vão garantir aí futuro do Brasil. São gerações futuras que vão poder aproveitar essas riquezas geradas pela elevação do Rio Grande pela margem equatorial, gerar empregos diretos e indiretos. Então, é um motivo de muito orgulho para mim fazer parte disso, como marinheiro, como brasileiro e como cidadão. Mesma pergunta nessa a nossa governança é um pouquinho diferente, né?
E, claramente, cada coordenador de projeto ele tem que encaminhar relatórios parciais e totais para o CNPq e MCTI. E o MCTI e o CNPq avaliam os dados obtidos, a pesquisa científica que está sendo realizada e se está indo ao encontro daquilo que está previsto aqui como meta. Então, toda essa parte fica a critério do MCTI, do CNPq. Eles têm um repositório com os dados de todas as pesquisas. Então, são mais de 40 anos realizando pesquisa na Antártica. A gente tem muito orgulho disso e dizer que essa parceria assim, não é da Marinha, né? É do Estado brasileiro. E essa sinergia só é possível graças à academia, aos marinheiros, aos diplomatas e esses stakeholders importantes, como a ANP e a Petrobras, né? A gente observa ali um operantário em número, é uma quantidade imensa de esforço que a gente tem para chegar lá e permanecer e manter, né, a Estação Antártica Comandante Ferraz há mais de 40 anos, porque isso aqui, a gente pode parecer que não, é muito difícil, mas é fundamental que o Brasil mantenha o poder de voz e de veto no sistema do Tratado da Antártica. Então, é graças ao esforço não da Marinha, mas do Estado brasileiro que a gente continua lá sendo um membro consultivo do Tratado da Antártica. Antes da gente encerrar aqui, eu queria dar uns números, uma ideia geral sobre projetos de apoio. Eles são projetos, obviamente, raros, porque são voltados para infraestruturas raras. E de 2019 até hoje, onde está em vigor essa regulamentação atual, nós temos apenas 5 projetos autorizados e 4 iniciados, financiados por 2 empresas petrolíferas, no caso a Petrobras e a Repsol. E atendendo, hoje, os 4 iniciados, eles atendem apenas a 2 instituições, porque 3 desses projetos, de valores menores, atendem a infraestrutura do Senai Cimatec, lá na Bahia, mas os 3 juntos passam um pouco de 12 milhões de reais em recursos da cláusula, parte Petrobras, parte Repsol. E o maior projeto que nós temos hoje é o projeto que atende a CECIRM, que é a Secretaria da CIRM, né, da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, que gerencia a infraestrutura tanto do PROANTAR quanto do PSRM, que é um outro programa importante que não deu tempo de falar aqui, que também viabiliza a pesquisa embarcada no Brasil. E esse projeto prevê uma aplicação de pouco mais de 450 milhões em 3 anos, que é o tempo de duração total do projeto, mas para bancar não uma infraestrutura, mas uma série de infraestruturas, a operação, né, de uma série de infraestruturas, navios e parte da estação, né, não bancar, ajudar a bancar esse funcionamento. E o Vital de Oliveira não tem no momento ainda um projeto em andamento, já teve recursos da cláusula no passado, tem um projeto aí em vias, né, de fase final de autorização, e que prevê mais aproximadamente 33 milhões de reais também em aporte em 3 anos, de recursos da cláusula também da Petrobras, mas prevê também aporte de das outras partes, né, no navio, da própria Marinha, da SGB e da MCTI. Assim, só para dar alguns números gerais, o nosso tempo está esgotando, então eu pergunto se os senhores gostariam de fazer alguma colocação no final. Comece. Alô? Somente agradecer pela oportunidade, senhora Maria Regina, aqui, de estar podendo falar do Vital de Oliveira no painel da ANP, né, em que pese o novo acordo está em vias de se concretizar. A Petrobras, MCTI e SGB são parceiros da Marinha do Brasil e tenho certeza que vamos continuar fazendo ciência, vamos continuar recebendo futuras gerações de pesquisadores e contribuindo cada vez mais para novas descobertas para serem aplicadas na indústria de óleo, gás e energia. Muito obrigado pela oportunidade e atenção de todos. A senhora comentou que não bancar, né, mas ajudar, mas é um auxílio, é uma ajuda fundamental. Eu diria que eu estou lá em Brasília, a gente não conseguiria se manter do jeito que a gente está se não fosse o apoio
da ANP, da Petrobras. Então, muito obrigado pela indústria petróleo e gás, pela ANP, pela essa oportunidade de mostrar um pouquinho desse programa tão importante para o Estado brasileiro. Tá bom, Regina? Muito obrigado. Eu agradeço. Só para finalizar aqui, que o nosso tempo já acabou, né, na verdade, dizer o quanto a gente acredita realmente no potencial de cada vez mais contar com essas infraestruturas e interagir com a Marinha, com as empresas petrolíferas, não só para a execução de P&D, mas muito também para a formação de recursos humanos, né? E formação de recursos humanos é um assunto que a gente vai tratar bastante aqui hoje. Nós vamos ter 2 painéis, não o próximo, mas em sequência, que vai ser justamente a abertura do novo ciclo do PRH-ANP, que foi remodelado e ampliado, né? A gente vai falar bastante dele, e sobre a integração de PDI com o próprio PRH-ANP e como a gente enxerga esse potencial de contribuição. E aí, finalmente, quero agradecer a todos os presentes, agradecer à Marinha do Brasil e ao capitão de fragata Wagner Machado pela presença, ao comandante Felipe também pela presença. Muito obrigada. Até a próxima.